Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma reunião do SIM. Queria agradecer a todos que puderam participar presencialmente e enfatizar o convite para os nossos amigos e pessoas novas que gostariam de conhecer o Grupo SIM. Avisar que nós estamos reunindo presencialmente agora, devido a sala já está lotando, então gostaríamos de vê-los todos aqui junto com a gente para a gente poder voltar às nossas reuniões normalmente. Queria agradecer também as pessoas que estão assistindo ou vão assistir pelo YouTube as nossas palestras e convidá-los a todos para participar, seja presencialmente, ou seja enviando uma mensagem para a gente, dando alguma sugestão. Então, fiquem à vontade, ok? Bom, hoje a gente vai ter uma palestra com o Alan, ele vai nos falar da conclusão do Livro dos Espíritos e eu vou passar a palavra para ele poder fazer a oração de abertura e dar início à palestra, então. Alan, essa palavra está com você. Boa sorte. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos. Obrigado por estarem aqui. Obrigado aos que estão conectando ou vão conectar ou assistir pela internet. A palestra de hoje é uma continuação da última palestra que eu fiz, que trata do final do Livro dos Espíritos, né? A gente fez palestras aqui sobre o Livro dos Espíritos, e estamos chegando no final do livro, depois a gente vai escolher outro livro, ou começar o Livro dos Espíritos, ainda não sei, mas estamos chegando na conclusão do Livro dos Espíritos, que é composta de 9 itens, né? Na palestra passada eu terminei até o item 4. Hoje a gente vai falar dos itens 5 e 6 da conclusão do Livro dos Espíritos. Então, nesses 2 itens, Kardec continua com seus argumentos muito próprios e muito característicos dele mesmo, que, ao mesmo tempo, defendem o Espiritismo como religião, filosofia e ciência, e não só isso, também refuta muitas dos argumentos e críticas que eram feitas ao espiritismo e à prática espírita que vinha sendo feita até o momento. Então, ele começa assim, né? Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto, ou seja, através dessa mesma afirmação, a força do espiritismo, porque eles falavam, não, essas manifestações, porque estava sendo muito difundido na Europa, principalmente em Paris, né? Aqueles fenômenos das mesas girantes. Então, muitos críticos falavam, não, precisamos parar com essa onda que está vindo do espiritismo. E depois veio Kardec, lógico, esse é o primeiro livro que Kardec lançou, em 1857, mas as pessoas queriam parar a onda do espiritismo, e falavam que iriam invadir o mundo, e eles precisavam parar porque o espiritismo não era uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo que eles proclamavam isso, eles estavam atestando a força do espiritismo, porque jamais poderia se tornar universal uma ideia que não tivesse fundamento ou que fosse ela destituída de qualquer lógica, né? Então, o espiritismo não tinha pouca oposição, ele tinha muita oposição. Mas os espíritos falavam, inclusive Kardec, que é representado, inclusive no filme do Kardec, né, do Livro dos Espíritos, ele recebe uma comunicação dos espíritos que diz, não se inquieteis com a oposição, fica tranquilo. E tudo que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Ou seja, aquelas pessoas que diziam, que colocavam notícias falando que o espiritismo era uma coisa ruim,
que queimavam livros espíritas, como acontecia no Alto de Fé de Barcelona, mais chamavam a atenção para o espiritismo do que outra coisa, como tudo aquilo que é proibido, né? Então, tudo aquilo que na história o pessoal quis proibir, instigou mais por parte das pessoas. E dizem os espíritos ainda nesse item aqui, né? Entre aspas, né? O Kardec colocou: contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Então, assim, fica tranquilo, o que você está fazendo está certo, e essa má vontade dos homens não há de atrapalhar a sua trajetória. E diziam ainda: a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a consequência inevitável. E a gente vê, né, na nossa sociedade, em todos os tempos, desde antes de Jesus até hoje, a gente tem diferentes graus sociais. Todos esses graus sociais, a gente percebe que são criações humanas. Os graus sociais do mais pobre ao mais rico, e principalmente a discriminação que parte dessas diferentes escalas sociais, são demonstração do progresso moral, ou a falta dele, né, em que ainda nós nos encontramos. Porque, diziam os espíritos, ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz de todos os que a esposam. Ou seja, os espíritos diziam: fiquem tranquilos, porque a ideia espírita, a filosofia espírita traz um conforto que traz esse conforto para as pessoas de forma lógica, raciocinada, e não é uma fé imposta. Então, essa fé raciocinada que faz as pessoas se sentirem melhores e melhorar as suas atitudes no futuro, com base nessa ideia da vida infinita, só há de fazer as pessoas se aproximarem mais, porque o ser humano, ele quer a sua própria felicidade. E diziam também os espíritos que existem 3 períodos distintos, né? E aí eu tenho a minha interpretação, que isso pode ser tomado em diferentes escalas, né? Então, o primeiro período seria o da curiosidade, que seria as pessoas se interessarem pelos fenômenos espíritas. O que acontece em muitos casos quando as pessoas são atraídas ao espiritismo, até hoje. Eu mesmo, quando a Andressa começou a falar de espiritismo para mim e tudo mais, mesmo antes disso, quando meus pais me levaram no centro espírita, eu tinha curiosidade para ver os fenômenos de que a gente ouvia falar. Nunca senti nada, nunca tive a oportunidade de sentir presença de espíritos, mas eu tinha curiosidade. Mas, naquele momento, era a única coisa que eu sabia do espiritismo, que se conversa com os espíritos. Era uma ideia fascinante. Então, esse é o primeiro período, né, o da curiosidade. Só que depois que passa a curiosidade, vem o período segundo, que é o do raciocínio e da filosofia. É quando você adquire o conhecimento da filosofia, religião ou ciência espírita, e que você começa a raciocinar e trazer para a sua vida. Você começa a aplicar ainda não, mas você começa a entender como funcionam as coisas e começa a raciocinar de forma diferente a partir daquela ideia que você aprendeu. E no final, o terceiro é, de fato, a aplicação dessas consequências, que é quando você começa a viver e aplicar no seu dia a dia e em todas as suas atitudes, a fazer a aplicação dessas consequências dos conhecimentos espíritas. E como eu disse, eu acho que isso pode ser interpretado em várias escalas, né? O Kardec aqui, no Livro dos Espíritos, diz: o período da curiosidade passou. Para mim, essa é uma das escalas, quando você toma a sociedade mundial como um todo, né? Quando existia aquela curiosidade inicial, através dos movimentos das mesas girantes, e aquele era um período especialmente rico em termos da curiosidade ao espiritismo. E depois ele diz que o período da curiosidade passou e, uma vez satisfeita, muda de objeto.
Então, como eu disse, agora, se você colocar numa escala planetária, por exemplo, pode ser que o nosso planeta passe pelo aprendizado da doutrina espírita, depois o entendimento da doutrina espírita e depois a aplicação. Seria a evolução dos mundos que a gente conhece. Ou numa escala individual. Cada pessoa, hoje ainda está passando pelo período da curiosidade, depois vai passar do raciocínio e filosofia e depois vai passar a aplicar. Depende de como você decide olhar, né? Não tem, na minha opinião, não existe uma forma certa ou errada, é como você decide visualizar, né? Então, a gente estando agora no mundo de provas e expiações, estaria talvez ainda chegando terminando a fase de curiosidade, passando para o mundo de regeneração e mundos ditosos, que a gente estaria já começando a raciocinar mais e colocar em prática, até chegar nos mundos mais evoluídos, né? Como diz o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser dar uma olhada. Bom, o Espiritismo, ele não desafia a meditação séria e o raciocínio. Ele diz, começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. E o Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido. Então, seguindo a ideia que ele diz ali da curiosidade, porque tange a corda mais sensível do homem, como eu disse, a sua felicidade. Então, aí eu fiz uma observação aqui, né? O Espiritismo, como outras religiões, traz o conforto aos seus fiéis, através da fé, porque o Espiritismo é uma religião. Mas é uma religião que, em conjunto com a fé, não separadamente, traz conforto e conquista novos adeptos através do seu aspecto filosófico e também científico, pois não se omite a responder qualquer pergunta sequer, e nunca responde de uma forma dizendo porque é assim, como a gente já ouviu em outras religiões. E você tem que acreditar, ou seja, no Espiritismo não existe tabu. A gente pode discutir, questionar, argumentar a respeito de quaisquer que sejam os assuntos pertinentes ou não do Espiritismo, né? Então, o Espiritismo é a lei que rege a nossa evolução. Então, elas podem passar a ter contato com o Espiritismo, sim, por curiosidade. Porém, se tornarão adeptos após terem contato com a filosofia e os aspectos morais trazidos pela doutrina. No livro Obras Póstumas, que foi publicado depois de Kardec ter desencarnado, né? Mas foi publicado com escritos de Kardec, né? Coisas que Kardec havia escrito em vida, foram organizados após a sua morte e publicados. Então, no livro Obras Póstumas, a gente vê lá um trecho que diz: coerente com os seus princípios, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, quer ser aceito livremente e por efeito de convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente o procuram. Ou seja, o Espiritismo não busca se impor àqueles que não o buscam de forma voluntária. Então, isso é uma coisa muito diferente do que tem se visto em diversas religiões até hoje. Mesmo a gente, quando passa a conhecer Espiritismo e às vezes fica fascinado com os conhecimentos que a gente adquire, a gente tem, muitas vezes, a vontade de trazer outras pessoas com a gente, né? Falar, mas se eles soubessem quanto é legal, e às vezes a gente, na melhor das intenções, acaba até espantando algumas pessoas por tentar convencer as pessoas de conhecer o Espiritismo. Mas, como diz o Espiritismo aqui, tem que ser um negócio voluntário. Cada um de nós está numa fase da vida, num grau evolutivo, num momento, e cada um vai ter o seu momento. Não quer dizer que um é melhor do que o outro, nem nada disso, mas, eventualmente, segundo o que eu acredito, pelo menos, não está escrito na doutrina espírita, eventualmente, todos nós vamos ter conhecimento e
nos integrarmos ao que diz o Espiritismo. Bom, e vai além, né? O Espiritismo também não cuida de afastar pessoa alguma das suas convicções religiosas. Ou seja, porque você tem outra religião, mesmo assim, você é bem-vindo aqui na Casa Espírita. Todo mundo é bem-vindo na Casa Espírita. Não existe segregação de qualquer gênero ou qualquer tipo. E não só isso, não se dirige aos que possuem uma fé e a quem essa fé basta. Porque para algumas pessoas, para muitas eu diria, para muitas pessoas, só a fé basta. Alguns conceitos que a gente questiona no Espiritismo, que eram passados para a gente na religião católica, por exemplo, que são questionados no Espiritismo, ou seja, são interpretados de forma diferente, para a gente faz mais sentido, para outras pessoas, aquilo é suficiente e faz sentido para elas. E o Espiritismo tá tudo bem. A gente não quer, como diz como dizia o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo diz: eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Ou seja, o Kardec e o Espiritismo não veio. Na verdade, Kardec foi o organizador, né? A gente já vai falar sobre isso, mas o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ela não vem fazer qualquer quebra de qualquer tipo. A gente não veio para revolucionar nada. É uma coisa que vem com as pessoas entrando voluntariamente. Dirige-se aos que, insatisfeitos com o que se lhes dá, pedem alguma coisa melhor. Esse é o Espiritismo. Aí a causa da sua propagação. As massas dizem, à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela, encontro por meio unicamente do raciocínio uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Então, Kardec, ele vai colocando de uma forma que é bem característica dele, esses contrapontos, que em muitos casos, na maioria dos casos eu diria, né, que era uma coisa muito forte na Europa naquele período, era o materialismo, né? Então, existia muita oposição ao espiritismo por parte dos materialistas, que acreditavam que a vida ela é restrita do berço ao túmulo e ali acabou, né? Então Kardec, se dirigindo a esses opositores daquela época, dizia: então, se você quer combater o espiritismo com êxito, se não quer fazer uma crítica que seja inócua, aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Isso demonstra que Kardec entendia que, naquela época, a população daquele momento, nos anos 1850, né, já estava numa transição, em que as pessoas para as pessoas já não era mais suficiente aquela fé em que tudo te traz pronto, é imposto e nada pode ser questionado. Então, ele acreditava, e é o que ele explica aqui, o homem não aceita mais como isso aquilo que não lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Ou seja, só falar não é assim, está tudo errado, é muito fácil, mas qual é a sua explicação para essas questões que estão sendo trazidas pelo Espiritismo, né? Se não é, dizei o que é em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem, e, portanto, mais feliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Então, ele dizia,
que os moralistas daquela época propagavam ou falavam muito sobre a mais pura moral, mas de fato não praticavam essa moral. E ele diz também, o espiritismo é forte porque nada há que a razão mais exigente possa recusar. E Kardec continua. Que compensação ofereceis aos sofrimentos desse mundo? Vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro. Os materialistas. Né? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele, o espiritismo, se apoia na confiança em Deus, ao passo em que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós que lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Então, essa conclusão número 5 aqui, ela traz muito claramente um período em que se vivia naquela época, em que Allan Kardec estava inserido naquela época. Mas é interessante, eu gosto de tentar fazer essa reflexão, né? Quanto que esse texto ainda é válido ainda hoje? E eu acho que ele ainda é muito válido, talvez por motivos diferentes, né? Talvez a gente, muitas vezes, não pratique as morais que a gente aprende no Espiritismo em todos os dias da nossa vida. Todos nós, por isso estamos aqui, né? Se a gente fosse perfeito, não estaria aqui. Então, quais são os motivos? Essa é uma pergunta reflexiva, não vim trazer essa resposta. Mas, muitas vezes, eu acho que esse é um problema, né? Às vezes a gente acaba entrando no mundo da tecnologia e isso traz uma satisfação e um escape da realidade que acaba fazendo a gente não pensar no nosso engrandecimento moral e espiritual. Bom, mas isso é uma coisa para a gente pensar, cada um de nós, né? Eu, inclusive. Então, esse é o item 5 da conclusão. E aí, porém, tinha os opositores do espiritismo que diziam que o espiritismo se propagava simplesmente através das manifestações materiais, ou seja, os fenômenos das mesas girantes. E aí vem Kardec com a conclusão número 6. Ele diz: falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. De fato, as manifestações das mesas girantes atraíam multidões. E elas traziam muito interesse para, não diria a doutrina espírita, porque muitas pessoas que iam nessas apresentações, só iam nas apresentações. Então, muitas pessoas julgavam que a prática das manifestações materiais eram a força do espiritismo, porque ela movimentava multidões. Mas Kardec diz, falsa ideia se faz quem pensa dessa forma. Portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Né? Ele diz, falsa ideia é quem pensa que, eliminando as manifestações, vai minar a base do espiritismo. Pois sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Essas manifestações, esses tipos de fenômenos materiais, físicos, seja lá como a gente vai chamar, em diferentes religiões, diferentes tempos da humanidade, vem acontecendo desde muito tempo. Na antiguidade já era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam no vulgo. Moisés mesmo recebeu uma mensagem que ele escreveu. E no próprio Velho Testamento, né, não é nem o Novo Testamento, no Velho Testamento, no livro Números, capítulo 11, existe uma passagem lá em que existem duas pessoas chamadas Eudade e Medade,
que estavam lá no campo e começaram a profetizar, né? Recebendo uma manifestação, meu entendimento, né? É que receberam uma manifestação espiritual e estavam começando a profetizar para as pessoas. Então, Josué, né, servidor de Moisés, correu lá para Moisés e foi lá para Moisés e falou: "Oh, meu, Eldade e Medade estão profetizando lá, né? Você que é o profeta, você não pode impedir eles." Aí Moisés, no meu entendimento aqui, num gesto muito nobre e muito sábio, disse: "Tens tu ciúmes de mim?" Disse para Josué: "Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele." Então, Moisés disse assim: "Pô, eu queria que todo mundo recebesse as comunicações que Eldade, Meldade e Medade estão recebendo. Isso é uma coisa boa, não precisamos reclamar. Não fica com ciúme, não." Então, ele diz, né, Kardec, agora, o Espiritismo ele fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico. Não existem iniciados para o Espiritismo. Não existe um grupo seleto de pessoas que tem conhecimento privilegiado. Não existem aquelas pessoas que foram ungidas como santas, a quem as outras pessoas devem seguir necessariamente por obrigação. As pessoas, quando seguem alguém no Espiritismo, eu vou citar um exemplo muito, muito bom, que é o do Chico Xavier, seguem o Chico Xavier e vão até ele, seguiram, né? Pela força da sua moral, pela capacidade que ele tinha de conquistar pessoas através das suas ações e não nenhuma imposição. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer por todos ser compreendido. E o Livro dos Espíritos mesmo, na pergunta 798, já dizia, quando Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E a resposta foi: certamente se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. E para mim essa é a chave a parte mais importante da resposta está na natureza. O Espiritismo não inventa nada. E vamos chegar nessa parte aqui já também. O Espiritismo, ele não veio trazer nada de novo. O Espiritismo não inventou nada. E não veio trazer... Ele só veio explicar os fenômenos que já acontecem há milhares de anos. Veio trazer a explicação de muitas questões que há muito tempo estavam sem resposta, né? E aí uma coisa que é muito legal, que foi comentada por Simão Pedro de Lima, em uma das palestras que eu assisti, inclusive ele é muito bom, né? Muito conhecimento muito interessante do Simão. E ele fala assim: o Espiritismo não é uma soma de ciência, filosofia e religião. E eu mesmo já falei, né? O Espiritismo é uma soma da ciência, filosofia e religião. Só que quando você fala é uma soma, você pode interpretar que cada uma das partes pode existir independentemente. Só que o Espiritismo não tem nada que, essa parte aqui é a ciência, essa parte aqui é a religião, essa parte aqui é a filosofia. Não. O Espiritismo tem todas as três coisas em tudo que se fala. O Espiritismo, como disse Simão Pedro de Lima, e eu vou repetir aqui porque foi muito bom. O Espiritismo é uma ciência com características filosóficas e consequências morais. Então, é uma mescla de tudo que acontece ao mesmo tempo. O Espiritismo ele não exige a crença cega. Ele quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será mais forte do que os que se apoiam no nada. O que é se apoiar no nada? Seja a fé cega, como a gente já viu acontecer, aquela fé em que você
para ser parte daquele grupo religioso, você é obrigado a acreditar naquelas coisas, pelo menos fingir que acredita, sem questionar, né? E não existe explicação que seja lógica para todas as coisas. Ou mesmo o materialismo, que é a ausência da fé, né? Que é essa crença de que tudo termina no túmulo, né? Então, continua Kardec, os obstáculos que se tentassem oferecer a liberdade das manifestações, caso fosse as manifestações o problema, poderiam pôr-lhe o fim? Não, é uma pergunta, né? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, como a gente já falou lá em cima, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Exemplo, o Auto de Fé de Barcelona. De outro lado, as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida. Você prende esse homem, acabou o espiritismo. É aquele o dono das ideias, mas a ideia não vem do homem. E é aí que está. Kardec não foi quem criou o espiritismo. Kardec compilou, organizou as ideias que foram passadas pelos espíritos. E o Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é a introdução do Livro dos Espíritos, fala isso. O Prolegômenos, que é assinado por vários espíritos santos lá, que eu não me lembro todos agora, então não vou mencionar nenhum. Eles dizem lá, esse é um trabalho nosso, organizado por Kardec. Então, se fosse trabalho de um homem só, você segregaria esse homem, acabaria o espiritismo. Mas não é verdade. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente, e todos a elas recorrem. Desde o mais pequenino até o mais graduado. Desde o palácio até a mansarda, ou choupana, né? Do lugar mais rico ao lugar mais pobre. Poderão proibir que sejam feitas as manifestações em público. Isso é possível. Mas se a gente sabe que as manifestações não são em público em que melhor se pode ver. As manifestações privadas, que não tem nenhuma característica de maravilhosa, de excepcional ou de fantasiosa, são as reuniões que mais trazem as melhores mensagens. Então, ele conclui dizendo, ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Ou seja, você pode encarcerar um médium, vários médiums, você pode proibir que o espiritismo seja praticado num país, mas ele vai ser difundido no resto do mundo, porque ele vem dos espíritos, através dos médiuns. Você pode queimar os livros, mas no dia seguinte, os livros estarão reproduzidos novamente. Então, e tem outra coisa interessante que Simão Pedro de Lima fala na palestra dele, que eu acho interessante comentar aqui. Eu não sei se ele é um professor de português ou nada, mas, assim, é uma coisa interessante. Ele fala, espiritismo, o sufixo ismo quer dizer próprio do radical da palavra, espiritismo. Então, o espiritismo vem dos espíritos. Segundo ele, seria um engano nosso, ou inaccurate, como a gente fala em português, a gente está perdendo. Impreciso, a gente falar kardecista, porque Kardec não criou o espiritismo. Ele diz que kardeciano, ou kardeciano, como a gente também costuma ver, seria a forma mais correta, porque a pessoa que organizou aqueles conhecimentos. Então, o espiritismo kardeciano ou o espiritismo kardeciano, seja lá como for, mas não kardecista, segundo o Simão. É uma coisa interessante, eu não sei se talvez alguém aí nos comentários, youtuber, coloca aí se tem alguém de português, que conhece bastante de português. Bom, então vamos lá. O espiritismo não é obra de um homem, e ele é tão antigo quanto a criação. Encontramos-lo por toda parte, principalmente na religião católica. Essa é uma parte interessante, né? Ele fala que na religião católica existia muito do
espiritismo. Porque a gente vê lá espíritos na religião católica em vários graus de elevação, os santos, por exemplo, né? Relações ocultas e ostensivas com os homens, anjos guardiões, reencarnação. A gente fala reencarnação, acho que eu também não sou um católico fervoroso aqui, conhecedor, mas lá eu acho que eles falam de não reencarnação, mas ressurreição, e a emancipação da alma durante a vida, dupla vista. Então, assim, muitas coisas a gente acaba encontrando também na religião católica, talvez com outro nome, ou mesmo outra interpretação, mas já era parte né, porque o espiritismo, como comentado aqui, né, faz parte da natureza, não é uma coisa nova. Então, o que faz a moderna ciência espírita, né, vem assim chegando à conclusão por Kardec? Ela reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Então, todos esses conhecimentos, esses conceitos estavam esparsos e Kardec, com o auxílio dos espíritos, ou os espíritos com o auxílio do Kardec, como a gente possa visualizar aqui, como a gente quiser visualizar, mas organizou todos esses conceitos numa forma de uma doutrina, todos esses conceitos que estavam esparsos. E coisas que eram só ditas de forma alegórica, o espiritismo escancara e traz com todas as letras, não esconde nada. Esse é o papel do espiritismo. E ele diz ainda, o papel de fundadora não lhe pertence. Então, o espiritismo não fundou nada, ele veio explicar a lei da natureza. Quem, pois, ousaria considerar se bastasse forte para abafá-la com sarcasmos ou ainda com perseguições? Ela está na natureza e ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. E aí que tá, né? É uma coisa que a gente, às vezes, discute muito nas nossas discussões internas, estudos, e assim por diante, né? O espiritismo, conforme foi organizado, descrito muito bem, na minha opinião, por Kardec, não é a lei definitiva e única do universo. O espiritismo, segundo o organizado por Kardec, ele é a organização desses conceitos, mas que em momentos da doutrina, em trechos da codificação, se diz, caso alguma coisa que seja descoberta no futuro entre em contradição com o que está escrito aqui, siga a ciência. Então, o espiritismo também tem essa característica de evolução da própria doutrina. Ou seja, se a gente descobrir alguma coisa que eu não consegui ainda, mas estamos todos aí para exercitar e tentar descobrir. Se existe alguma coisa que esteja imprecisa ou errada no espiritismo, a gente pode seguir aquilo que a gente acha mais correto, né? Porque essa frase aqui, ela parece bem definitiva, mas ela não necessariamente está querendo dizer que o espiritismo ele é inquestionável, né? Porque ele diz, o espiritismo está na lei da natureza e ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Isso não quer dizer que o espiritismo define a natureza. O espiritismo explica o que acontece na natureza. Talvez existam coisas na natureza que ainda não são explicadas pelo espiritismo e que a gente vai passar a entender ainda. Então, as ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, porque, pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então, Kardec aqui nessa conclusão 5 e 6, ele rebate em muitos momentos incisivamente, em outros momentos de uma forma mais, como diria assim, educada, não educada, mas sofisticada, os argumentos dos opositores, mas trazendo sempre argumentos muito fortes e argumentos que não contrariam a lógica, se a gente colocar colocar esses argumentos para o escrutínio da lógica,
dificilmente a gente vai achar alguma coisa errada. Mas é com esse ensejo mesmo que eu quero finalizar essa palestra e tentar abrir aqui para a gente fazer uma discussão, aproveitando que a gente está com a casa cheia aí, e tentar bater um papo bem informal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, seja lá o que for. Vou repetir só mais uma vez aquela frase que eu falei, vocês vão pensando nas perguntas. Essa me marcou bastante, né? Eu achei muito legal e quero reforçar aqui. O espiritismo não é uma soma de ciência, filosofia e religião, pois não se pode separar cada parte. O espiritismo é uma ciência com características filosóficas e consequências morais. Comentário, não sei se vai achar um mensagem. Vamos lá, tira do mudo teu aí, eu coloco o meu no mudo aqui, Rodrigo. Ah, tá. Tá. Qualquer coisa eu repito aqui também. Uma coisa que talvez a gente tenha que considerar, até pegando o gancho que você falou, do espiritismo, até pela orientação do próprio Kardec, que nós deveríamos continuar progredindo, é não olhar que o Kardec codificou como está certo ou está errado, mas sim, dentro do contexto da época, né, qual que foi a interpretação que aquelas pessoas que tinham aquele conhecimento da época conseguiram entender das mensagens dos espíritos, e se algo não é condizente com o que nós temos hoje, que talvez seja porque nós hoje temos um outro nível de conhecimento científico, filosófico, e que faz com que a interpretação, às vezes, ela se modifique um pouco, mas não que a Kardec errou. Né? Kardec, dentro do que ele conhecia, foi o melhor que ele conseguiu interpretar. Sim. Então, muito interessante ele ter falado isso. Sigam a ciência, porque ele sabe que a ciência continua descobrindo coisas. Né? E talvez explique com mais detalhes aquilo que ele tentou explicar, talvez até com uma linguagem figurativa, né? Mas a ciência traga mais elementos que deem detalhes que façam que as pessoas falem, isso faz mais sentido ainda, mas é porque naquela época não se tinha aquele conhecimento. Eu concordo totalmente. O Rodrigo comentou aqui, eu não sei se saiu bem no vídeo, que a gente tem que ler a obra espírita e tentar interpretar o momento em que ela foi escrita, né, segundo a interpretação do povo da época, a cultura daquela época, né, e às vezes nada impede que a gente possa fazer uma interpretação diferente e que não seja exatamente aquela que poderia ser feita naquela época. Eu concordo, mas eu tenho uma adição ao que você falou. Ainda hoje, você vê, olha que coisa interessante, né? Ainda hoje a gente lê trechos da Bíblia que foram falados por meio de parábolas por Jesus, para que aquelas pessoas da época entendessem, e hoje a gente aprende com aquilo. Então, existem esses dois aspectos. A gente hoje tem uma cultura diferente, mas também não vamos achar que a gente é super-homem porque passou 160 anos. Isso. Exatamente. Só Jesus. Por favor. Vamos lá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tem uns... tira o mudo aí, o teu, que eu vou pôr no mudo aqui. E depois o Espiritismo, trazendo consolo. E aí, curiosa para saber agora.
Exatamente. É uma ideia interessante. Saber o que ainda vem pela frente, né? Porque com certeza ainda tem muito, né? Com certeza não é só a codificação espírita que na verdade, ainda a gente precisa, sem querer nem deu um demérito, né? Mas ainda esses livros que a gente ainda falta muito tempo para seguir a risca, não necessariamente só isso que vai levar a gente ao grau dos espíritos puros, no meu entendimento. O Pablo vai falar. Vou colocar o meu aqui no não mute. Tá legal, estão fazendo reunião e estão falando dentro do celular. Tá parecendo as minhas filhas que vão conversando uma da outra. Mas tudo bem. Gostei quando você colocou esse ponto de que o espiritismo não é uma soma. E depois eu posso até responder de uma forma aí como é que eu acho, porque que ele não é a soma dessas de religião, de filosofia e de ciência, certo? Você falou das manifestações, que as manifestações na época eram necessárias, e a gente vê isso muito próprio agora, que a gente tem menos e menos manifestações nos centros, que a gente não precisa mais. A gente já tem essa ideia, né, do conceito do espírito, né, e que é afirmado não só no conceito próprio do espírito, né, mas no conceito do espírito como uma realidade. A gente já entende que a gente é espírito. A gente já sabe que a gente vai ter alguma coisa depois daqui. A gente já tem isso na ideia. E o Espiritismo abriu essa porta para a gente dar uma olhadinha como é que a gente vai... Como é que vai ser lá? E aí você falou, tem várias pessoas em vários níveis que vão aceitar isso. Uma pessoa mais... Não estou dizendo eu, mas uma pessoa que tem um pouquinho mais de evolução, ela fala assim, então eu não vou morrer nunca. Então, tudo que eu fizer, eu vou ter que arrumar um dia. E aí ele já entende as outras coisas de ação e reação. A gente vai entender que o Pai não, o que Jesus trouxe para a gente, que o Pai não castiga ninguém. A gente vai entender, eu fiz essa coisa errada, então eu vou ter que arrumar um dia, porque eu sei que isso é errado. Então esse conceito eu achei legal que você trouxe, esses níveis de entendimento do próprio conceito espírito. Porque mesmo entre os espíritas a gente tem conceitos diferentes do que é ser espírito. Até eu sempre falo isso numa última vez que eu estudei o livro dos Espíritos comigo mesmo, eu cheguei à conclusão que o espírito evoluído é aquele que sabe o que é ser espírito e usa todas as capacidades que o espírito tem. Então a gente não sabe, por isso que a gente ainda está engatinhando, né? E até o reconhecimento de determinadas mensagens que a gente tem, que a gente recebe no centro espírita. Às vezes, só aquela pessoa e a outra pessoa que já não está mais no meio de nós, vamos dizer aí, no além-túmulo, que poderia saber disso. E essa pessoa que era totalmente descrente, ela passa, opa, se só eu e aquela pessoa sabia, naquela sala não tinha ninguém, só estava nós, ou no acontecimento só estava nós, não tinha como outra pessoa saber. Vamos pensar assim, depois disso essa pessoa talvez morreu, ou seja, eu matei ela, e ela vem falando que fui eu que matei ela, porque só ela sabia que fui eu. Então, esse tipo de informação que vem do além-túmulo tira qualquer, porque a gente sabe que não é assim. Então, o próprio espiritismo que você falou, quando usa o termo que é relativo, o sufixo é relatismo à parte, eu gosto... Já tentei traduzir isso de várias formas, eu acho legal o espiritismo a gente chamar o sistema do espírito, relativo ao espírito. Da mesma forma, capitalismo é o sistema do capital, do dinheiro, do valor. Socialismo é o sistema dos iguais. E eu tenho um medo tremendo, né? Porque o capitalismo é o sistema do capital e as pessoas transformaram em outra coisa. O socialismo era para ser o sistema dos iguais e transformar em outra coisa. Então, a gente tem que fazer sempre esse comentário de que o espiritismo é o sistema do espírito. Não tem como mudar isso. O espírito só tem um caminho de evolução. Se você não trabalhar, você não vai. E a soma. Vou dar a resposta aqui, que eu acho que é a resposta matemática, certo? A mais B é igual a C. Somente se C menos B é igual a A e A menos B menos A é igual a B. Não, C menos A é igual a C. Ou seja, os fatores têm que se conformar. Então, o espiritismo não é a soma de religião, de filosofia e de ciência. Porque se você tirar essas três coisas do espiritismo, ainda sobra alguma coisa. Então, a gente não pode dizer que, sim, ele é formado por essas três coisas, mas por tantas outras coisas que a gente ainda vai, talvez, aprender nas nossas outras vidas, nas nossas outras encarnações. Isso aí.
Enfim, só quando ela fala do que vem pela frente, na minha cabeça vem tanto que a ciência vai dar conta do que vem pela frente, e quando a ciência chegar a mostrar, comprovar que existe mundo espiritual e que a gente estivesse comunicando com o mundo espiritual através de aparelhos e tudo isso acontecer, eu acho que aí não precisa de, né, grandes revelações. A própria ciência vai dar conta disso. E aí eu penso em Kardec, no seu momento, que vai muito além e, né, e faz do kardecismo algo que é ciência com aspectos, né, outros aspectos. Eu acho que parte da mensagem está aí. Se é ciência, porque a ciência vai levar a gente ao que a gente precisa no futuro, né? E aí, enfim, eu fico feliz e acho que tem muita coisa boa, né? Eu sou uma eterna otimista nesse sentido. Eu acho que tem tanta coisa boa para vir pela frente, né? Que a gente está passando um momento de turbulência. Você vê que muitas vezes as pessoas, né, não conseguem, falam, nossa, mas o mundo vai acabar, porque veja bem, o Covid, não sei o quê, só tem coisa ruim. E eu acho que não, eu acho que é um período de turbulência necessário para o nosso crescimento enquanto humanidade, né? E que tanta coisa boa vem pela frente. Enfim. Legal, é verdade. Com certeza, se a gente for considerar a história da civilização humana, é inegável a evolução que a gente já atingiu até hoje, né? Em comparação com o início dos tempos. É claro que se você pegar um gráfico da Bolsa de Valores, 30 anos ela sobe, né? O Rodrigo gosta aí da analogia. A Bolsa ela sobe, mas, né? Se você pegar o período micro lá, né? Se você for expandindo e ver só aquele período, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí, na média está subindo, né? Então a gente está melhorando na média, né? A gente dá os tropeços, tem os contratempos aí, canelada, né? Como a gente ouve muito, mas a civilização humana está melhorando, sim. E eu concordo com você. A gente tem que continuar com otimismo, né? Não ingênuo, mas, né? Acreditando no ser humano. Sim. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos finalizar, nos acomodar nas cadeiras, relaxar, nos deixar abertos para receber tudo que é de bom, que vem dos espíritos, todos o caminhar nessa reunião. Agradecer, primeiramente, a nossa oportunidade por estarmos aqui hoje, nossa saúde, nosso trabalho, nossa família, nossa casa, nosso alimento. Agradecer por tudo aquilo que temos oportunidade de nos ter a fazer o melhor possível desses recursos que não são colocados à disposição. Que possamos, na medida do nosso envolvimento em acordo, obrigado aos espíritos que estiveram aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos protegendo, e que possamos agora concluir essa reunião e receber um passe renovador para que possamos seguir para mais uma semana renovados no nosso espírito. Obrigado, Senhor. Que assim seja.